tarde, pessoal. Prazer conhecê-los, em primeiro lugar, e agradecer à direção do Itaísa aí, esse convite, convidando a Universidade Federal de Santa Catarina. Estou aqui representando o reitor, que pediu para fazer a minha participação aqui neste evento, que ontem eu ministrei um curso de 4 horas de gestão empresarial da cadeia produtiva de petróleo e gás. E hoje, participando aqui com os amigos aqui que estamos conhecendo pela primeira vez desse painel. A ideia é de falar aqui rapidamente sobre os investimentos, como o professor colocou. Eu queria fazer uma observação inicial da seguinte natureza. Tem algumas cidades no mundo, são cidades que têm que produzir fisicamente. E tem outras cidades no mundo em que aqueles que produzem fisicamente têm que ir lá fazer o lazer. Diferentemente, a cidade de Florianópolis, ela é a 5ª ilha do mundo, e certamente será a 5ª ilha do mundo em turismo, né? Como é Manhattan, por exemplo, que em 1836, o índio que vendeu Manhattan, vendeu por $1. E o professor Biggerman, professor de finanças de Stanford, fez uma avaliação econômica, dizendo que se aquele indígena tivesse vendido Manhattan e tivesse aplicado a 1% no mercado financeiro, hoje ele provavelmente compraria 10 Manhattan com todos os prédios que teria ali. Mas são coisas da vida, né? Então Florianópolis não tem essa possibilidade física, porque a característica da cidade em especial, que é ilha, jamais vai ocupar indústria. É proibido, porque se tiver indústria vai afundar a ilha. E a gente não vai ter o lazer que a gente tem hoje e que vocês todos estão convidados, né, professor? Trabalhar em Itajaí, fazer um jogo duro na indústria e ir para Florianópolis para aproveitar, né? Porque afinal de contas, com essa renda per capita, não precisa ir para a Europa, vai aqui para o lado, né? Tá certo? Muito bem, a ideia é falar sobre o que a universidade está fazendo, mas antes disso eu quero fazer uma coisa rapidamente, né? Sobre o expositor que a professora já colocou, né? Tá certo? Eu trabalhei 35 anos no setor de energia elétrica e participei do primeiro curso de economia de energia do Brasil, feito em 1972 pelo ministro Antônio Dias Leite. É uma pena que a memória desse país é tão curta que, se em 72 nós tivemos o primeiro curso de especialização de economia de energia e mineral, e se nós tivéssemos investido hoje, nós seríamos o maior centro de experiência de energia do mundo. Então eu tive que ir para Paris em 1980 e depois trabalhei na Électricité de France, e depois tive que ir para Grenoble, no Instituto de Economia Política de Energia e EPE, para poder fazer o doutorado, que a gente deveria ter esse doutorado aqui já há muitos anos. Não é? Muito bem. A indústria petrolífera, eu quero dar uma informação muito rápida para vocês, porque ontem no minicurso eu havia preparado um minicurso para especialista da área, para chamar a atenção do cérebro deles e da memória deles, do potencial que o país tem, mas para mudar a sistemática de trabalho que nós temos hoje, que é uma sistemática de um foco numa mente mental primária, né? Como eu mostrei ontem. O Brasil, o maior exportador, o maior produtor do mundo de café, mas quem vende todo o processo manufaturado é a Alemanha, que não planta um pé de café. Só essa informação já daria um susto na gente. Então, no caso da indústria de petróleo, vou passar rapidamente, a disponibilidade é o seguinte: existem vastos recursos potenciais de petróleo e gás que só agora nós estamos descobrindo. Não obstante que o nosso poeta brasileiro, escritor, Monteiro Lobato, já disse isso há mais de 50 anos, né? E ninguém acreditou nele, tá certo? Então agora nós estamos com a tecnologia buscando isso. Uma das regiões petrolíferas mais atraentes do mundo é o Brasil, né? A plataforma continental brasileira é a mais atraente que outras e a mais importante no mundo contemporâneo. Áreas no cenário internacional, como areias bituminosas canadenses de Athabasca e o cinturão venezuelano de petróleo pesado no Orinoco, que são áreas também de uma possibilidade absurda de produção de petróleo, né? Algumas observações. Se não for produzido petróleo no Brasil, será produzido em outras regiões do mundo, como sempre fizeram. Se a gente não quiser investir em tecnologia, não quiser fazer doutor e mudar o Brasil, os outros farão. Isso é inevitável, né? O petróleo brasileiro pode ter menor custo e menor impacto ambiental. Então, quando eu saí da minha faculdade, entrei no pós-graduação em Economia da Energia, a gente leva um susto.
O petróleo na Arábia Saudita, na época, custava 2 dólares e 34 centes. Para produzir no Brasil hoje, a Petrobras apresentou ano passado um custo de 12,98, só de tributação tem mais 20 dólares. Tá certo? Então vou mostrar para vocês rapidamente ali em seguida o preço que o petróleo que a Petrobras está trabalhando para viabilizar esse volume de investimento na aplicação do pré-sal, né? Muito bem. A grande novidade, portanto, são as rochas pré-sal que se situam a mais de 5 mil metros de profundidade. Ou seja, se a gente não tivesse essa tecnologia que a Petrobras tem hoje, isso seria um recurso parado sem nenhuma possibilidade de uso, não é verdade? 5 mil metros de profundidade é muita coisa, né, pessoal? Isso vai desde o Espírito Santo até a Santa Catarina, né? A busca em águas profundas, né? 1977, a gente começa lá com 709 metros, chegamos em 2003 a com 1.886 metros, e hoje nós temos a chance de 5 mil, 6 mil, 7 mil metros de lâminas d'água de profundidade. Só a tecnologia. Eu não diria, não é tecnologia, pessoal, é o conhecimento. Só o conhecimento, que é o único recurso estratégico que o mundo tem. Eu disse ontem para o pessoal, essa configuração que a gente tem na nossa mente brasileira, de dizer que café é prioritário, que petróleo é prioritário, que energia é prioritário, nada disso é prioritário. A única coisa que é prioritária na nossa vida é o conhecimento. Porque ele que descobre, ele que faz tudo. Não é? Muito bem. O desafio importante é das profundezas, não é isso? Só com essa tecnologia avançada que é possível dar viabilidade econômica, porque não adianta você ter uma tecnologia que não dá viabilidade econômica, perfeito? Então veja bem que o primeiro poço perfurado pela empresa, né, custou 240 bilhões de dólares e levou um ano para ser feito. Hoje nós estamos fazendo em 60 dias, caiu para 60 milhões de dólares. Tá certo? Bacia de Santos com 2.140, anteontem, há 4 dias atrás, na realidade, o governador Alckmin criou um comitê técnico para estudar, né, desse aproveitamento com toda uma comissão, já estudando o processo de regulamentação, se antecipando ao governo federal, mas a gente vê que vai até 7 mil metros, que é o petróleo na área de Tupi, que é o maior e os mais gigantescos, né, da produção possível que nós vamos ter. O que significa isso aqui, pessoal? Significa que vocês vão ter emprego para o resto da vida. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês como economista. Ok? O Brasil desceu uma curva de 40, 50 anos de crescimento e começa a levantar de novo o avião na pista. E por 50, 60 anos o Brasil vai ter um desenvolvimento absurdo, mas absurdo. Só não compreende isso quem não sabe fazer análise econômica e não analisa o cenário econômico brasileiro. O crescimento do Brasil independe de governo. O que as pessoas fazem, o que os empresários fazem, é um negócio assustador. O Mato Grosso do Sul cresce 17, 18% ao ano. Alguma cidade brasileira cresce 45% ao ano, não é 3, 4%. Muito bem, mas vamos lá, a gente não vai discutir isso, né? Então tá aí, o petróleo em Campos, em Macaé, Cabo Frio. Eu tive a oportunidade ali em Macaé de ir em 2 plataformas da Petrobras para ver esse gigantesco processo de tecnologia, né? O campo petrolífero de Roncador, por exemplo, que produz óleo e gás, né, com várias áreas, com navio de sondagem que a Petrobras tem, um dos únicos, né, são poucos. Em 1995 só existia 2 navios no mundo que faziam os processos de navegação, de examinar todas as rochas, né, para se avaliar todo esse trabalho, né. Isso foi descoberto em outubro de 1996, né, tá certo? Com cerca de 120 quilômetros do Cabo de São Tomé. Depois, o campo possui 111 metros quadrados e com uma lâmina de água de 1.500 a 1.900 metros. Quer dizer, aí começa a revolução desse procedimento que nós estamos vendo hoje. O polígono do pré-sal, nós temos reserva estimada de 50 a 90 bilhões de barris, né? Petróleo em áreas concedidas e em áreas cedidas pela Petrobras. Em áreas da União Libra, é pouco provável que Libra ou qualquer outra área gere renda estatal a curto prazo, né, só investimento. Reservatórios sujeitos à unitização ficaram com a Petrobras. Baixos riscos exploratório e tecnológico. A Petrobras e suas parceiras são os grandes beneficiados do regime de concessão nesse polígono do pré-sal. E a Petrobras é a grande beneficiada com o regime de cessão onerosa, né? E o pré-sal não concedido deveria beneficiar a sociedade brasileira, evidentemente, né? Muito bem, então vamos lá rapidamente. A outra informação,
é o cenário do setor petrolífero em 2020, que nos interessa mais rapidamente. Ok? Então vamos lá. Renda bruta, $85 o barril de petróleo multiplicado por 6 milhões, vezes 365 dias, vezes 1,6, tá certo? Que é a conversão da taxa de câmbio, rapidamente. A gente teria uma renda bruta de 290 bilhões, que é o total que o Brasil arrecada hoje no país inteiro, de tributos. O PIB estimado é de 6 trilhões, né? Um aumento de 5%, quer dizer, admitindo a hipótese que nós estamos tendo um cenário de crescimento do PIB de 5% ao ano. Se a gente crescer 7, 8, 10% ao ano, como a China vem crescendo, é mais assustador ainda, né? Como diz o professor rapidamente aqui, é muito dinheiro, relativamente é pouco, mas o muito que vem para cá é muita coisa, não é isso, professor? Quer dizer, a nossa expectativa é que pelo menos 2020 Itajaí tem uma renda igual hoje de Monte Carlo, tá certo? 45 mil dólares, né? Tá certo? Ou então tem outras cidades do mundo que tem 180 mil dólares, né? Na Arábia Saudita, tá certo? Mas evidentemente que isso é uma brincadeira, esse indicador é uma brincadeira, porque certamente em Itajaí, se você for estratificar a renda aqui das pessoas, apenas 4, talvez 3% é que pega essa renda, o restante não pega essa renda, né? A renda equivale a 5% do PIB, portanto, a renda líquida seria 245 bilhões, né? Estimando, por exemplo, já descontando o imposto, né, que daria de 85 para 70, que daria um desconto líquido no barril de petróleo. Os royalties e a participação de 70 bilhões mais dividendos, né, da Petrobras daria em torno de 80 bilhões adicionais no caixa da Petrobras. E se a participação governamental fosse de 80%, a renda estatal seria de 196 bilhões, que é 95% que a Petrobras fatura hoje por ano, sendo a quarta empresa do mundo. Ok? Muito bem. O Plano Nacional de Educação, porque não teria sentido nenhum a gente vir falar aqui de universidade se a gente não relacionar esse pré-sal com a educação, porque o grande problema brasileiro não é petróleo. O grande problema brasileiro não é gás. O problema brasileiro é educação, certo? Porque a educação é que vai eliminar a corrupção, ok? Então, olha, se a gente pegar a lei 8035, ampliar progressivamente o investimento público em educação até atingir 7%, significa a gente ter 413 bilhões aplicados à educação. Ok? 50% da participação governamental destinada à educação. Regras atuais daria 40 bilhões, né? E adequação aos padrões internacionais, a gente teríamos que aplicar 98 bilhões. Ou seja, em matéria de educação, o Brasil não fez ainda a regra básica da educação, que é a universalização do ensino. Nós somos um dos piores países do mundo, né? Quem quiser essas informações, me manda. Vou depois fornecer meu e-mail para vocês, que eu tenho todas essas informações apresentadas semana passada no Congresso Nacional. A produção de petróleo do Brasil, para a gente ter uma referência, dos 20 maiores campos produtores de petróleo e gás natural, em barris de óleo equivalente, 3 são operados por empresas estrangeiras, né? A Chevron, a Shell e a Devon, né? Que é a British Petroleum. Cerca de 93% da produção de petróleo e gás são provenientes de campos operados pela Petrobras. Então, ainda, isso que o professor colocou, essas informações todas, o dia que tudo isso estiver produzindo com 70% a 80%, que ninguém consegue produzir com 100%, a capacidade, isso vai ser uma coisa impressionante. A única preocupação que a gente tem são os políticos que estão comandando o processo e que vão querer os 5% desse faturamento global, e não para a educação. Essa é a nossa preocupação como analista, né? Então, veja bem, diante desse quadro, aonde é que está localizado o trabalho da universidade? A universidade já tem engenharia mecânica, já é considerada como uma das referências do mundo em engenharia mecânica, né? A universidade tem 50 anos, comemorou agora, é considerada a 10ª universidade do país, e esse Sapiens Park é na praia de Canasvieiras, onde tem um investimento gigantesco sobre tecnologia, e onde a Universidade Federal vai fazer um investimento junto com a Petrobras para poder trabalhar com a questão de petróleo e gás. O que é que vai ser feito lá? O Instituto do Petróleo, Gás e Energia, Inpetro, né? Tá certo? É uma parceria da Universidade Federal com a Petrobras, já tem um investimento assinado com um contrato de 32 milhões, já está em processo de construção, né? E o objetivo é desenvolver projetos, prestação de serviço e formação de recursos humanos especializados,
ok? A sede englobará 2 edificações com área de 9.000 metros quadrados. Serão instalados laboratórios, tanque experimental de 100 mil litros e um poço seco com 200 metros de profundidade, destinado à simulação de diferença de pressão para teste de robôs. Né? E quem quiser acessar também, depois vocês deixando o meu e-mail, desde 2005, 2007, nós já temos uma série de teses desenvolvidas, como uma das que foi desenvolvida, que é exatamente o sistema, o impacto das plataformas na plataforma do sistema elétrico no controle de automação, né? Que é uma tese com 120 páginas da engenharia mecânica, que é considerada uma das teses brilhantes do país. Muito bem, então até o final de 2012, a gente tem uma expectativa de ter 150 pessoas ali dentro, trabalhando diretamente, né, empregado. E a médio e longo prazo, mais 500 pessoas envolvendo pelo menos 300 pesquisadores. Tá? Embora esses recursos para a construção tenham vindo da Petrobras, o Inpetro será um instituto da Universidade Federal, com autonomia para decidir que projetos ela vai contratar, vai desenvolver, ok? A contribuição é o desenvolvimento da cultura de trabalho multidisciplinar em equipe, aproximará vários grupos que atuam em áreas distintas, né, como o caso da energia, direito, né, e outras áreas que são importantes. Né. 7 grupos de departamento de engenharia mecânica, automação, sistema e química participam da sua implantação, estão trabalhando junto, reunindo competências complementares. Né? Estão envolvidos os laboratórios de metrologia, automatização, soldagem, simulação numérica, e mecânica, etc, etc, etc. O nosso atual reitor é engenheiro mecânico, né? E é meu conterrâneo, mineiro, lá da cidade de Uberaba, Triângulo Mineiro. Tá certo? Muito bem. Outros projetos mais adiantados incluem uma arena multiuso de 15 milhões com a capacidade para 7,5 mil pessoas dentro desse Sapiens Park, né? E a ideia, inclusive, não é só fazer petróleo e energia, mas isso, veja bem, fazer construção naval é uma coisa, né, professor? Com processo físico de construção de barcos, né? A outra coisa é você ter um instituto e, ao lado do instituto, você fazer um mundial de handball, né? Então, isso está sendo preparado também paralelamente. E uma incubadora, cujo programa prevê edital para a seleção de 120 empresas. Bom, rapidamente, para aqueles que não sabem o que significa uma cadeia produtiva de petróleo, ela é abrangente, né? São diversos setores interligados, como metal mecânico, eletrônico, químico, entre outros. Compõe a sua rede de valor configurando uma cadeia de suprimento verticalizada e multissetorial. Né? E a ideia do governo é fortalecer essa cadeia, como o professor colocou, divulgação. E para aqueles que quiserem ter maior informação, é só entrar no site da Petrobras e pegar o plano estratégico até o ano 2020, né, que foi aprovado. O repassa a cadeia produtiva dos benefícios, o aperfeiçoamento da política de conteúdo e a definição de um fórum permanente para a solução das controvérsias que existem. Né? É claro, um dos objetivos centrais desse processo é o alinhamento das políticas de governo de crescimento a longo prazo na geração de emprego e renda para o país. Né? Muito bem. As bases do movimento é maximizar o conteúdo local na cadeia produtiva, melhoria das condições de fornecimento, ampliar o fornecimento para a implantação de projetos e manutenção, gerar empregos. Ok? Muito bem. O que significa isso? Significa mudar o mundo. Isso vai mudar o mundo, vai mudar o país, vai mudar. E nós precisamos de mudar a nossa cabeça. Nós não podemos mais pensar como nós pensamos. Nós temos que mudar, porque vocês que estão aí, que são responsáveis, vocês têm que entrar nessas câmaras municipal de vereadores, vocês têm que entrar na Câmara dos Deputados, vocês têm que entrar no Senado Federal para fazer com que isso seja um negócio sustentável. Né? Desenvolvimento energético sustentável, o que significa isso? É perpetuar no tempo, gerar bons resultados, contribuir para o crescimento da sociedade, contribuir efetivamente para a preservação e conservação do meio ambiente que nós estamos destruindo. Não é verdade? Isso significa sustentabilidade do negócio. E sustentabilidade do negócio significa um cenário positivo das possibilidades do país. Né? Então, não há nenhum motivo para que vocês, na juventude de vocês, aí, que a gente vê que a maioria tem um terço da minha idade, praticamente, vocês não têm nenhum motivo para dizer que o país não vai gerar emprego para vocês. Pelo contrário, o que vocês precisam é correr atrás do conhecimento, se capacitar para as novas competências. Então, rapidamente, o que seriam esses novos negócios? Né? Veja bem, até 2014, mais 2011, 2014 e depois até o ano 2020, a ideia é aplicar em energia 618 bilhões de dólares. Ora, isso é muito pouco, perto do que o mundo precisa aplicar
para reverter o efeito estufa, estimado em $1 trilhão por ano até o ano 2050. Ok? Muito bem. Mas veja bem que no Brasil também nós temos um problema seríssimo, né? Que é a urbanização e o problema social. 221 bilhões. Agora veja aqui na produção e exploração de petróleo e gás, tá certo? Para se fazer esse trabalho, a gente precisa de 418 bilhões de dólares, sendo até o ano 2014 110 bilhões e pós-14 308 bilhões de dólares. É dinheiro, né? Por isso é que os empresários estão aí todos olhando, menos a gente que é consumidor que não quer o dinheiro, mas o empresário está correndo atrás. Isso significa fazer esse trabalho na Bacia de Santos, na Bacia de Campos, né, que a gente já mostrou rapidamente, e também mudar a questão das nossas refinarias, porque não adianta trazer o petróleo para cima, óleo bruto, mandar para os Estados Unidos para fazer o refinamento e a gente comprar de novo. A gente tem que fazer o trabalho aqui, então as refinarias têm que ser modernizadas e atualizadas, né? Então, na realidade, o que significa isso para nós na universidade, para nós na sociedade, para vocês? É a existência de pessoal qualificado em número suficiente. Veja bem que o Brasil tem hoje aproximadamente 7 milhões de pessoas desempregadas, existe aproximadamente 9 milhões de ofertas de emprego que não tem pessoas preparadas, né? Então, esse é o grande dilema que nós temos. Então, para finalizar, o BNDES anuncia uma linha de 4 bilhões agora, no dia 3 de agosto, publicado no Globo, né? O governo vai, para financiar o quê? A cadeia de fornecedor do setor de petróleo e gás, taxas de juros de 4,5% ao ano, eu mostrei isso ontem, quer dizer, eu disse para o seguinte, pessoal, se vocês não querem trabalhar, não querem ser empregado, abre uma empresa. Não existe no mundo empréstimo de 4,5% com a característica brasileira. Você pega empréstimo nos Estados Unidos de 2%, mas a competição lá é 99% mais agressiva do que a nossa. Porque eles têm a cultura do empreendimento e nós estamos começando. O Brasil é um país novo. 4,5% ao ano para projetos de inovação, 11% para capital de giro. Além disso, vai ser beneficiadas as pequenas e médias empresas, que representam 85% dos fornecedores dessa cadeia, são pequenas empresas, como vocês estão observando aqui. Não tem nenhuma empresa gigante. São pequenas, médias empresas, né? Muito bem. Só que tem um detalhe. Para a gente chegar lá e para a universidade, a Univale, fazer esse bom trabalho, a UDESC fazer esse bom trabalho, a Federal fazer esse bom trabalho, a USP fazer esse trabalho e o Brasil fazer esse trabalho, nós temos alguns contrastes. Eu não vou mostrar todos que eu mostrei ontem, que são mais de 70, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês, o seguinte. Nós temos um problema seríssimo, que são os gargalos da economia, né? As nossas rodovias têm um problema gravíssimo. Tá? O crescimento mundial pede o nosso crescimento, mas os gargalos não deixam a gente ir mais rápido. Então veja bem a situação das nossas rodovias. Essas fotografias são da semana passada, né? De um aluno que defendeu uma dissertação na universidade sob a minha orientação, sobre o sistema de transporte do Brasil, que a família dele mora lá, fotografou, ele trabalha na rede de transporte. Vocês verificam que absurdo o que é você tem uma perda de grãos no Brasil de 17 milhões de grãos, que a gente tem uma perda assustadora, com um custo de 172 mais caro do que a Europa, tá certo? E aí a gente está sonhando com petróleo, e o que nós vamos fazer com essa renda do petróleo? Né? Então, veja bem o efeito retardado. Se não fosse o custo da infraestrutura caótica, o Brasil teria 250 bilhões, seria 250 bilhões mais ricos. É como se a economia do país perdesse a cada ano uma riqueza equivalente ao PIB do Chile. Então, pessoal, né, professor? Não adianta a gente estar fazendo esse esforço do petróleo e as nossas autoridades do outro lado continuando com esse problema, porque toda a renda do petróleo vai ser para corrigir os buracos que nós estamos fazendo nesse país, né? O inimigo está aqui dentro. São os portos ineficientes, as estradas mal conservadas, as ferrovias obsoletas e a falta de energia. Quando a gente compara o Porto de Itaí, São Francisco, que a gente considera, e Santos relativamente bom, ele é 40 vezes menos eficiente que o Porto de Roterdã. Tá certo? Muito bem. Turbulência nos céus do Brasil, né? Não preciso dizer o caos que vocês acabaram de anunciar de ontem para hoje. O aeroporto de Curitiba vai paralisar com 90 mil passagens vendidas e que tem que ser cancelados os voos. Né? É mais ou menos essa situação caótica aí. Né? Violência urbana. Não preciso dizer mais nada, que o maior problema brasileiro hoje, além de tudo isso que eu falei para vocês, chama-se violência. Ok? E a única maneira de você corrigir a violência, pessoal,
não é criando clínicas, nem hospitais. Certo? É moralizando a política brasileira e fazendo com que as famílias tenham um processo de educação que os seus filhos não enveredem pela droga. Porque a droga é a ausência da paternidade e da maternidade. Né? Muito bem. Está aí a situação caótica dos portos brasileiros. São os mais ineficientes do mundo, né? Mais caros, mais improdutivos e mais obsoletos. Eu não estou fazendo essa observação por fazer observação. Os dados estão aí levantados e publicados. Não é? Então está aí a apresentação para vocês que vocês possam fazer uma reflexão e pensar o país que vocês estão vivendo e o trabalho que vocês vão ter pela frente. Lembrando aqui, John Kennedy, não espere que o país faça alguma coisa por vocês. Façam pelo país, em primeiro lugar. Ok? Muito obrigado.